Boa noite. Você já ouviu falar sobre antimatéria? O Physics Reporter de hoje nos leva aos menores constituintes do universo. Menores que os átomos, as partículas subatômicas são regidas por leis diferentes da lei da mecânica clássica, tornando-as mais misteriosas ainda. Matéria é tudo aquilo que está ao nosso redor. Eu, você, as árvores, as galáxias. Toda substância física no universo que contenha massa é considerada matéria. Acontece que existe uma outra coisa chamada de antimatéria. Vamos voltar ao nascimento do universo. No menor período de tempo que podemos imaginar, 10 a menos 43 segundos, a temperatura de 10 a 32 graus Celsius, com densidade indescritível, havia apenas uma força universal e um tipo de partícula elementar. No final desse instante, a gravidade se separou dessa união. A 10 a menos 35 segundos, a força forte também se separou, provocando a inflação, em que o universo se expandiu, passando do tamanho de um átomo a um tamanho desconhecido. Esta expansão e subsequente arrefecimento até 10 a 27 graus Celsius permitiu a formação de 6 tipos diferentes de quarks, e são eles: up, down, charm, strange, top e bottom. A 10 a menos 12 segundos e 10 a 15 graus Celsius, a força fraca e o eletromagnetismo também se separaram, dando origem às 4 forças fundamentais que conhecemos hoje. Nessa altura, os 6 tipos de leptons já tinham se formado: elétron, muon, tau e seus respectivos neutrinos. Todas essas partículas elementares são constituintes dos átomos da matéria, e é com esse tipo de matéria que entramos em contato diariamente. Acontece que, ao mesmo tempo que todas as partículas elementares foram formadas no Big Bang, suas antipartículas também deveriam ter sido em quantidades iguais. Por exemplo, se foram criados quarks up, deveriam ter se formado quantidades iguais de anti-up. Se foram criados os elétrons, deveriam ter se formado quantidades iguais de pósitrons, antipartículas do elétron. Antipartículas são exatamente iguais às partículas formadoras da matéria, em todas as suas propriedades, exceto em algumas, como por exemplo, a carga, que é oposta, e o spin, que também é oposto. Por isso, quando matéria e antimatéria entram em contato, elas se aniquilam, liberando energia, o que justamente torna inviável a existência de grandes objetos feitos de antimatéria. Quem propôs a existência da antimatéria foi o físico Paul Dirac em 1928, que reuniu a relatividade e a mecânica quântica em uma única equação para descrever o comportamento de um elétron se movendo a uma velocidade relativística. A partir dessa equação, surgiram duas soluções, assim como, por exemplo, x² igual a 4, em que x igual a 2 ou x igual a menos 2. Nesse caso, x igual a 2 seria a matéria e x igual a menos 2 a antimatéria, que juntas se aniquilariam. A equação de Paul Dirac foi comprovada em 1932, quando Carl Anderson, ao observar raios cósmicos, detectou o pósitron. Ainda não se sabe por qual motivo apenas a matéria sobreviveu, mas as hipóteses dos cosmologistas dizem que, de alguma forma, no nascimento do universo, foi criado um pequeno excesso de matéria, e então, alguns segundos após o Big Bang, matéria e antimatéria se aniquilaram, deixando para trás apenas esse pequeno excesso de matéria. A antimatéria é usualmente tratada como exótica e rara, mas ela está presente em nosso dia a dia. Tomemos como exemplo as bananas. Elas emitem um pósitron a cada 75 minutos. Além disso, a antimatéria possui uma importante aplicação medicinal na tomografia por emissão de pósitrons, ou simplesmente tomografia, que depende do uso diário de antimatéria para funcionar. Por mais que muito se saiba sobre antimatéria em relação ao passado, ainda há muito a ser descoberto, e cabe às presentes e futuras gerações de físicos e físicas desvendar os mistérios que ainda permeiam o mundo quântico. E você fica agora com a minissérie DP, Como Não Pegá-la. Boa noite e boa sorte. Opa, programa errado.